Oi, meu nome é Giovana Rodilha Dias. Hoje eu vou apresentar um trabalho designado para pós-graduação em psicologia hospitalar, cujo tema é a saúde dos profissionais da saúde pós-enfrentamento da pandemia de Covid-19. Após um período de crise sanitária e humanitária, a volta a uma normalidade, ela acaba se fazendo inevitável, e nesse contexto devemos olhar para a saúde mental das equipes hospitalares que atuaram na linha de frente. O objetivo é atingir diretamente os colaboradores e profissionais da saúde que atuaram dentro de hospitais. Os profissionais que atuaram nessa linha de frente da pandemia enfrentaram grandes dificuldades durante o pico de onda da contaminação. E agora, com a diminuição dos casos mais graves e tendo menos morte, os profissionais, eles estão tendo que se readaptar com uma menor tensão no ambiente profissional. De início, a gente tem que estipular quem são esses profissionais e colaboradores. No caso, seriam os prestadores de serviços gerais, atendentes, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros e os psicólogos. Tendo estipulado o público-alvo, a gente deve compreender que o problema a ser trabalhado é ainda mais complexo do que a gente imagina. Ele exige que seja trabalhado em camadas. Foram separados, então, em 6 camadas, sendo a volta à rotina, o estresse, o luto, a depressão, a insônia e o transtorno de ansiedade. Quando a gente fala em voltar à rotina, a gente deve pensar que os profissionais agora podem usufruir de mais materiais de segurança, os quais ficaram em falta durante o ápice da pandemia, né? E agora eles podem se sentir seguros em relação a esses EPIs e à imunização que foi feita em decorrência da vacinação. Eles vão passar, né, e vão voltar a ter plantões corretos e vão lidar com menos mortes ao redor. O estresse, ele também é um estado de natureza humana. Em certa medida, ele é valioso para que o indivíduo identifique uma situação de perigo. Ele é um mecanismo de resposta fundamental para a proteção e a preservação da vida. No entanto, quando somos expostos a um período muito prolongado de estresse, isso pode causar implicação fisiológica e psicológica, né? E os profissionais que estavam na linha de frente, lidando diariamente com esse risco de serem contaminados com o vírus, estavam sob constante estresse. O luto, né? O entendimento de que o sentimento da perda constante agora não se faz mais tão presente é o momento em que as emoções dessas perdas sofridas vão vir à tona com maior intensidade. E nesse sentido, é importante trabalhar o sentimento de luto nesses profissionais. É importante também o trabalho do sentimento de culpa, que alguns deles que lidaram diretamente com as pessoas infectadas e vieram a falecer podem vir a sentir. Podem começar a se questionar, a duvidar de todo o trabalho que eles fizeram. Porém, a gente sabe que eles fizeram o máximo que era possível naquelas condições. A depressão, a insônia e o transtorno de ansiedade são sintomas psicológicos comuns em decorrência do estresse prolongado, que foi o que a gente falou no segundo tópico. A irritabilidade, a instabilidade emocional e as alterações de memória e atenção, ansiedade, tristeza, esgotamento e diminuição da vontade de realizar as tarefas da rotina e prazerosas. Nesse sentido, a pessoa pode desenvolver transtornos severos, como depressão, insônia e transtorno de ansiedade. Tudo isso em decorrência dessa pressão, desse estresse e de todos esses outros sintomas que a gente falou anteriormente, em decorrência dessa situação pandêmica que eles tiveram que enfrentar como linha de frente. Como solução, a gente sugere que, para que a equipe consiga trabalhar bem e manter a saúde mental no trabalho, o ideal é realizar um trabalho psicoterapêutico em grupo, no qual seriam abordados todos esses problemas e dando espaço para que os integrantes se expressem e digam como se sentem com tudo que viveram e viram dentro do hospital, dando voz ao sofrimento deles. A gente sabe que compartilhar as experiências causam identificações entre integrantes de grupo, e por isso é importante essa fase do processo. Além do diálogo e da identificação entre as pessoas, esse tipo de terapia em grupo favorece a utilização de técnicas diversas,
psicólogo pode propor, por exemplo, os exercícios coletivos. O ideal seria a realização de 3 encontros semi-estruturados com cada grupo, no qual o primeiro seria para entender a demanda geral desse grupo, o segundo encontro para trabalhar a demanda e o terceiro aplicar uma dinâmica final de volta a uma realidade, tá? Tornando assim a volta desses psicólogos algo mais saudável para eles e tornando o ambiente mais seguro, explicando e fazendo com que eles se sintam tranquilos naquele ambiente de trabalho novamente. Agradeço a atenção, finalizo aqui a apresentação da pós-graduação em Psicologia Hospitalar.